da esperança. Mas nós colocamos 6 porque no final vocês vão descobrir que teve os 6. Amém, meus irmãos? Vamos ler o verso 7 hoje. Versículo 7. João 5, verso 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Glória ao Pai. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim, né? Amém, Jesus? Vamos ler de novo. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém, Jesus? Amém. Abaixa a sua cabeça e fala: Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, eu quero te agradecer. Glória a Deus. Primeiramente, Pai, pelo perdão dos meus pecados, pela salvação da minha alma. Glória a Deus. Pela transformação da minha vida, por ter me segurado até hoje. Pai, eu quero te louvar por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Senta, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ver se vocês estão bom de cabeça. Hoje nós vamos falar sobre o quarto pavilhão, né? Amém? Então, o primeiro pavilhão, como é que se chamava? Egoísmo. Por que nós colocamos esse nome de pavilhão do egoísmo? Porque ali, irmão, naquele tanque tinha gente de todo tipo. Ali tinha aquelas pessoas humildes, pessoas que estavam ali realmente com aquela esperança de ser curado. Mas, do outro lado, aquele tanque, irmão, estava também ali muita gente maldosas, pessoas egoístas, pessoas que iam ali, não iam para ser curado, para ser libertado, não, eles iam ali para tirar proveito da situação. Então é por isso que chamamos de egoísmo. E o segundo? Comodismo. Ali estava cheio de gente acomodada, pessoas que não tinham interesse, pessoas que achavam que não valia mais a pena. É igual hoje, né? É igual hoje. Na igreja tem muita gente acomodada, enquanto outros estão sendo cheios do Espírito Santo. Ele está ali parado, não cresce. Vocês já viram que tem pessoas na igreja que não desenvolvem? Ele nunca sai do lugar, é sempre aquela batidinha, e sempre está ruinzinho, fraquinho. Ai, irmão, ore por mim. Oh, irmão, ajuda eu. Oh, irmão, enquanto do outro lado tem aquele irmão que está fervoroso. Irmão, eu dou graças a Deus, porque Deus tem me dado vitória, Ele tem resolvido meus problemas. Mas lá tem aquele outro lado desanimado, né? No primeiro pavilhão, esse tipo de gente, de egoísta, esses problemas, tudo também nas igrejas, está tudo por aí, irmão. Tem gente que vive na igreja para atrapalhar a vida dos outros. Tudo que ele pensa é em prejudicar alguém. Egoísmo, aproveitadores, enfim, pessoas problemáticas, que um dia está de um jeito, outro dia está do outro. E o terceiro, qual que é? Favoritismo. Ali também tinha gente que vivia de favores.
ele tinha o favor como uma arma de negócio. Então ele chegava naquelas pessoas de mais posse e dizia: ó, se você me dá uma ajuda aí, eu estou aqui. A hora que a água for agitada, eu te jogo lá dentro. Tudo para interesse próprio. Então, essas coisas existem até nos dias de hoje. Tem pessoas que gostam de viver à custa dos outros. Outra coisa importante, hoje nós vamos falar então sobre o quarto pavilhão, que se chama o pavilhão da frustração. Diga comigo, pavilhão da frustração. Esse é um assunto importante também, irmão. Eu quero lembrar os irmãos que no final, agora falta 2, né, pastor? Agora falta 2. Amém? No final nós vamos fazer um sorteio. Nós vamos ter aqui 5 Bíblias para dar para os irmãos em sorteio, porque todo mundo vai saber, então tem que fazer um sorteiozinho. 5 Bíblias. Aquele que citar os 5 pavilhões sem errar. Amém, Jesus? Glória a Deus. Você vai ganhar uma Bíblia. Então hoje nós vamos falar sobre o pavilhão da frustração. Quem aqui já teve esse problema? Quem aqui já sofreu uma frustração na vida? Levanta a sua mão, vamos ver. E eu tenho certeza. Eu já fui vários. Eu já tive várias vezes. Frustração. Aquele momento difícil que você passou. Frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre na vida das pessoas quando elas não conseguem realizar tal projeto. Né? Por exemplo, você é igual o Victor falou aqui agora, meu, né? Ele começou o jogo pensando que ia ganhar de 10-0 e levou nas costas 10-0. 8, né? Onde eu ganhei 2 mais. Tenho certeza que talvez não o Vitor, mas outras pessoas não dormiu à noite. Puxa, mas eu fui para ganhar. Eu fui para fazer o negócio. E acabei levando uma lavada dessa. Quantas pessoas, às vezes, você luta por uma situação o ano inteiro? Não. Se Deus quiser, às vezes você usa o nome de Deus. Amém. Lógico, tem que usar mesmo. Não, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tal e tal. E no fim do ano eu quero conseguir. Vamos dizer aqui, você trabalhou o ano inteiro para chegar no fim do ano e comprar um carro para você, um exemplo. Mas devido a algumas situações, devido a alguns problemas, chegou no fim do ano, você não conseguiu. Então aí veio a frustração. Poxa, tanto que eu lutei, tanto que eu trabalhei, tanto que eu dediquei, poxa, chegou agora, aí não deu certo. Então ali, irmão, naquele tanque de Betesda, tinha pessoas ali que já estavam vivendo frustrado há muitos anos. Principalmente quando a água era agitada, e que aqueles enfermos iriam correr, pular, para pular, chegar na água, outro ia na frente, ele voltava com aquele sacrifício, cego, às vezes cego, e tinha cego lá, não podia andar, havia que estar segurando nas paredes, segura aqui, segura ali e tal, e não dava certo, e ele ficava frustrado. Agora eu vou falar de você
Quem sabe você está passando por isso. Quem sabe você vem lutando para receber a solução de um problema na sua vida e já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e não conseguiu resolver. Mas eu quero que você receba esta palavra. Nem tudo está perdido. Existe uma esperança para você. Vem vindo aí a tua vitória. Jesus está entrando agora no tanque de Betesda. E Ele vai fazer questão de chegar até você. Amém, Jesus. Glória a Deus. A introdução desta palavra de hoje é: não deixe que a frustração de ontem roubem a paz que você tem hoje. Digam comigo: não deixe que a frustração de ontem roubem a paz que você está vivendo hoje. Irmãos, não permita que os teus problemas do passado, as suas dificuldades do passado, que deixou você caído, que deixou você largado, não permita que essas coisas venham prejudicar, que venham atrapalhar o teu crescimento na vida espiritual. Deixa Deus te abençoar agora. Vem lá e cunarabalacete calabahai. Deus é bom. Mas curabai, tá na cartinuce carabai. Deus é bom. Deus é bom. Você tem que pôr na cabeça uma coisa: que ontem você estava caído, ontem você estava prostrado, ontem você não era ninguém, mas hoje você é alguém, e Deus está aqui, Ele quer te dar vitória. Obrigado, Jesus. Amém. Agradeço a Deus por você estar de pé hoje. Amém, Senhor. Eu quero dar prosseguimento aqui. Glória a Deus. Vamos analisar primeiramente a situação deste homem que conversou com Jesus. Irmãos, que coisa interessante. Vamos analisar isso aqui. Que coisa interessante. A Bíblia não diz que Jesus trocou conversa com mais ninguém ali naquele tanque. A única pessoa que Jesus conversou foi aquele homem paralítico. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso, irmão. Às vezes acontece em um culto. De repente a igreja está cheia de pessoas, mas só um foi abençoado. Isso é relativo, isso é bíblico. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, quando Ele esteve nessa terra, quando Ele andou aqui, Ele gostava de lidar com pessoas humildes. Deus gosta dos humildes. De repente aquela multidão de enfermos ali, um estava de um jeito, outro estava de outro, um acreditava, outro não acreditava, um aceitava, outro não aceitava, mas este homem aqui, o paralítico de 38 anos, este homem, ele estava ali, ele tinha uma esperança profunda, ele acreditava que alguma coisa iria acontecer na
Às vezes Jesus senta do teu lado, você não percebe. Às vezes Jesus chama o teu nome e você não ouve. Mas Jesus chegou ali naquele paralítico e começou a conversar com ele. Aquele paralítico, em primeiro pensamento, ele achava que Jesus era um homem comum. Às vezes nós temos esse problema. Às vezes a gente não vê Jesus como ele é. Mas nesta noite você tem que ver Jesus como ele é, o Senhor do Senhor, o Rei do Rei. É Ele que é o Mestre do Mestre. Ele cura, Ele liberta, Ele perdoa, Ele transforma, Ele santifica, Ele purifica, Ele muda a tua vida. Glória a Deus. Então vamos ver a situação do paralítico. Primeiro, Jesus perguntou: e daí? Faz tempo que você está aqui? Ah, faz muito tempo que eu estou aqui. Neste momento Jesus quer te ouvir. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz assim: conte os teus problemas para Jesus. Pode contar para Ele. Você não está contando teus problemas para um homem qualquer. Você não está contando teus problemas para um homem comum. Você está contando teus problemas para alguém que pode te ajudar. Então, fique em paz. Glória a Deus. Aí ele disse assim: olha, Senhor, é o seguinte, a minha vida não está fácil. Jesus está dizendo para você: eu sei que o teu problema não é fácil. Eu sei que a tua situação está complicada. Mas tudo é possível para o que crer. Glória a Deus. Amém. Aí Jesus diz para ele: mas daí, por que você não foi curado ainda? Aí ele veio com todo aquele comentário: ó mestre, ó Senhor, eu estou aqui nessa cama, não posso andar. Eu quero que os irmãos, até os irmãos estão aí com um projeto de evangelismo, né, pastor? Os irmãos estão aí com um projeto de evangelismo, e eu louvo a Deus por isso. Nós temos que pôr na cabeça que cego não anda sozinho. Paralítico não anda sozinho. Vocês vão encontrar muita gente que vai depender de ajuda. Eu fico feliz quando eu vejo os irmãos que têm seus carros. E que o irmão fala assim: irmão, ó, você aí, irmão, Dona Maria, pode ficar pronta aí que tal hora eu vou chegar aí para pegar a senhora para levar para a igreja. Isso é de Deus, irmão. Isso é de Deus. Você que faz isso continua fazendo. Lembra daquele homem lá, o paralítico, que precisou de 4 homens para levar. Se precisou de 4 pessoas para levar, porque o homem na porta era grande, mas ele era paralítico. Glória a Deus. Quantos cultos, quantas mensagens, quantos trabalhos, quantas realizações que Jesus fez, e aquele homem não foi levado lá.
Porque tem um negócio, irmão. Os irmãos que ministram a palavra, eles são os porta-vozes de Deus. Amém. São os porta-vozes de Deus. As pessoas que ministram são os porta-vozes de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar numa cidade e Deus falou para mim: ó, você entra no teu quarto e você não vai sair durante 90 dias. Irmãos, a minha comida era servida num pratinho assim pelo buraco da porta. Quando venceu os 90 dias, Jesus falou assim: hoje você vai sair do quarto. Hoje você vai sair do quarto. Falei: Senhor, mas o que vai acontecer? Vai chegar alguém aqui para te buscar, para você ir orar para 16 pessoas daqui a 1 quilômetro, mais ou menos. Quando eu acabei de falar, chegou o ônibus. Bateu. Isso, aquele sol quente, o céu azul. E o homem chegou lá e falou assim: missionário, eu estou com um problema muito sério lá na minha casa, na minha chácara. As galinhas estão todas empoderadas. O homem tinha galinha, irmão, que era uma granja. As galinhas estão todas empoderadas, faz 3 dias, as galinhas não descem para comer, e eu não sei o que está acontecendo. Aí eu peguei e falei: então vamos lá. Aí, irmão, chegamos debaixo daquela árvore, estava lotado, estava cheio de galinha. E ali então eu comecei a orar: Senhor, expulsa daqui todo espírito mau. Irmão, antes de eu acabar de orar, já começou a cair galinha para cima de mim. Já começou a descer galinha pulava na minha cabeça, nos meus ombros, já saía. Irmão, as galinhas estavam com tanta fome que comia até pedaço de barro. E aquele senhor começou a pular no terreiro da casa dele e dizer: isso é Deus. E chamou toda a família, 16 pessoas, e se ajoelharam no terreiro da casa deles e aceitaram Jesus como Salvador. Glória a Deus. Amém. Quem sabe você está frustrado por alguma coisa. Então esse paralítico, ele disse assim: eu preciso de alguém para me chegar no tanque. Mas não tem ninguém que faz isso para mim. E Jesus começou a conversar com ele. Irmão, é tão gostoso quando você ouve Deus falando com você. É aquela voz meiga, é aquela voz maravilhosa, é aquela voz mansa, é aquela voz de misericórdia. E Jesus falava com este homem. Amém. Aquele homem pensou assim: não, de tanta pergunta que o Senhor está falando para mim, eu acho que ele vai me pegar eu hoje e vai jogar no tanque. Não, mas Jesus fez coisa muito melhor. Olha para o seu irmão e diga assim: o que Deus tem para fazer para você é muito melhor, coisa boa. Amém. Aí Jesus olhou para ele e viu que ele não tinha mais esperança. Aí Jesus disse para ele: olha, levanta dessa cama. Amém. Levanta desta cama, pega essa tua cama e vai embora para a tua casa. Jesus está dizendo para você nesta noite: levanta-te. Faz 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 38 anos que você está aí prostrado, não sai do lugar, mas nesta noite Deus está dizendo: levanta-te.
tua vitória chegou. Não tenha medo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar com os irmãos uma coisa um pouco importante hoje. Nós vamos falar sobre algumas pessoas que foram frustradas na Bíblia. Talvez o tempo não permita, mas eu vou tentar falar o que posso aqui. Nós vamos falar sobre um pouquinho do profeta Elias. Elias foi um homem que passou por um momento de frustração. Eu quero que os irmãos entendam que o fato de você dar glória a Deus aqui na igreja, o fato de você dizer que venceu isso, venceu aquilo, o fato de você dizer que ora e Deus responde, isso é bom, mas isso não quer dizer que você não vai ser frustrado um dia. Elias passou por isso, irmão. Primeiramente vamos falar das vitórias de Elias. Elias foi um homem vitorioso. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 8, nós vamos ver ali que Elias ele estava tão cheio da graça de Deus, ele estava tão cheio do milagre de Deus na sua vida, ele estava tão cheio do poder de Deus, que ele chegou nas margens do Rio Jordão, e aquele rio estava tão cheio que as águas estavam saindo para fora. A Bíblia diz que Elias pegou, dobrou a capa dele. Olha, irmão, dobrou a capa dele. Amém? Amém? Amém. Elias dobrou a capa dele e bateu nas águas do Jordão. As águas se abriram. Amém? Outra coisa que aconteceu na vida de Elias, em 1 Reis 7, 1 Reis 17, verso 1, Elias chegou para o rei Acabe. Elias estava cheio da graça do Senhor, cheio do poder de Deus, e Acabe aquela perseguição, Jezabel, aquela perseguição terrível. Ele olhou para o rei Acabe e disse: a partir de hoje não vai chover mais nesta terra. 3 anos e 6 meses não caiu uma gota d'água. Eu pergunto, isso é Deus ou não é? Amém, irmãos? E foi aquela correria, a seca atingiu, as plantas não davam, aquela luta tremenda, mas Deus usou o profeta Elias, e essas coisas aconteceram. Vamos em frente. Em 1 Reis 17 ainda, Elias foi viver com a viúva, não morar junto, foi morar na casa da viúva. E a viúva cuidava dele, e ela tinha um filho. E de repente aquele filho ficou doente, irmão. Ficou doente. Presta atenção, veja o que Deus faz. Ficou doente. E não é que o menino morreu. E a viúva veio para cima de Elias, dizendo assim: você é o culpado. Você veio aqui na minha casa para trazer de volta todos os meus erros, as minhas iniquidades. Aí, meu filho está morto, e agora? O que eu faço? Irmão, olha aqui para frente, veja o que Deus fez. Elias olhou no menino, na mão da mulher, da viúva, falou: me dá esse menino aqui, dá esse menino aqui. Ela entregou o menino na mão dele, e Elias subiu num quarto, chegou lá, colocou o menino deitado na cama, e o profeta Elias deitou sobre o corpo do menino. Olha aqui, irmão, deitou sobre o corpo do menino, não aconteceu nada.
Elias levantou, deu uma voltinha no quarto, voltou lá, deitou de novo no corpo do menino e não aconteceu nada. Pela terceira vez ele de novo deitou e tal, e não aconteceu nada. Aí ele fez diferente, ele levantou a sua mão e orou ao Senhor: Senhor, devolva a vida para este menino. E a Bíblia diz que o menino voltou a viver. Amém? Isto é poder ou não é? Glória a Deus. E vamos falando um pouquinho mais de Elias, porque eu quero que os irmãos analisam bem alguma coisa. Glória a Jesus. Outra vitória de Elias, irmãos, foi com respeito aos profetas de Baal. Vocês se lembram dessa história? Elias, cheio do poder de Deus, ele enfrentou um desafio. Nós vamos ver qual é o Deus mais poderoso. O Deus que for maior vai mandar fogo e queimar esse holocausto, esse altar. E os profetas de Baal fizeram lá as orações dele lá desde cedo até a tarde. Quebraram o altar, fizeram aquelas coisas todas. Mas quando chegou a hora de Elias, ele disse: vamos arrumar o altar, vamos acertar, vamos ver certinho. Coloca água, mais água, mais água. E a Bíblia disse que Elias orou e o fogo de Deus desceu. E o altar foi destruído. Amém. Isso é, Elias estava na graça do Senhor. E em 1 Reis 18, verso 44, irmãos, que coisa interessante. Vai ligando os fatos para vocês verem a vida de Elias. Elias subiu no monte lá e já tinha passado 3 anos e 6 meses sem chuva. E o rei Acabe ia passando num caminho assim, suas carruagens. E Elias então convidou um dos seus companheiros, disse: olha, eu vou orar aqui e Deus vai mandar chuva de novo. Amém? Então diz a Bíblia que Elias orou a primeira vez 7 vezes, 7 orações. Quantas orações você já fez para resolver o teu problema? Quantas orações você já fez para resolver o teu problema? Elias orou 7 vezes. Orou a primeira vez e mandou o servo dele lá: vai lá ver se vai chover ou não vai. Os homens chegaram lá e falaram: profeta, ó, nada. Então eu vou orar de novo. Orou a primeira, orou a segunda, orou a terceira, orou a quarta, orou a quinta, orou a sexta. Quando foi na 7ª oração, Elias mandou os homens lá: vai lá ver. Aí eles foram lá e olharam. Lá longe, eles viram uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Glória a Deus. Chegaram para ele e falaram: profeta, olha, a gente viu uma nuvenzinha lá, pequenininha, mas está lá. E aquela nuvenzinha veio crescendo, veio crescendo. Aí o profeta Elias viu o rei passando: ó, avisa o rei, ele dá um jeito de se proteger aí, porque não vai dar tempo dele chegar em casa, ele vai se molhar tudo. Isso é o poder de Deus. Veja, eu quero que você entenda que a tua frustração vai chegar, mas você tem que saber que os milagres de Deus estão acontecendo na tua vida. Amém, Jesus. E para encerrar essa parte, glória a Deus, Elias estava no monte e eles queriam prender Elias. Então ele estava lá, de repente chegou os capitões com 50 soldados. Nós vamos te prender, rapaz. Desce daí.
Se você for homem de Deus, desça daí. A Bíblia diz que ele falou: bom, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consome vocês. Foram embora. Todos morreram queimados. Isso aconteceu por 2 vezes. Ia acontecer a 3ª vez, só que o capitão final foi esperto. Se humilhou e chegou: não, profeta, eu sei que Deus está com você. Nós não queremos, não permita que eu morra e nenhum dos meus soldados. Mas agora vem um assunto importante, irmão. Essas são as vitórias de Elias. Agora vem as vitórias, essas foram as vitórias de Elias. Só que Elias, ele teve um problema sério. A perseguição de Acabe, Jezabel, foi tão grande sobre ele, que Jezabel mandou dizer para ele: fala para aquele homem lá, aquele profeta, que amanhã ele não vai viver, ele vai morrer. E Elias ficou com medo. Eu pergunto para você nesta noite: existe alguma coisa na tua vida que está te amedrontando, está te fazendo você ficar com medo? Está fazendo você perder as tuas forças, perder as suas esperanças? Mas olha para trás, vê quantas vitórias você já teve. Então não tem necessidade de você ficar desesperado. Confia no Senhor. Amém, Jesus? Ele vai te dar vitória. Glória a Deus. Então, primeiro ponto aqui: Elias não venceu Jezabel. O que Elias fez? Ele deu no pé. Eu quero dizer para os irmãos: você nunca corra dos teus problemas. Diga para o seu irmão: não fuja dos seus problemas. Porque você foge de um e entra em outro pior. Então, quando você tiver algum problema na sua vida, procure a Deus e Ele vai te ajudar. Amém, Jesus? Mas Elias fez diferente, fugiu. Elias andou, segundo a história, ele andou de 32 a 35 quilômetros, irmão, ó, perna para quentinha. A pergunta de Deus para você é essa: até quando você vai viver fugindo de Jezabel? Até quando você vai viver se escondendo dos seus problemas? Neste momento, amém, olha para Jesus e deixa Ele te abençoar. Os teus problemas podem ser grandes, mas Deus é maior. Amém. Então, Elias fugiu para o deserto e andou 32, 35 quilômetros, até que lá no deserto, veja a primeira providência de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você está com luta, quando você está com dificuldade, sempre tem alguém que vai te oferecer um copo d'água fria. Amém? Oh, rapaz, vem cá, não fica assim. É assim ou não é? Vocês já passaram por isso? Não fique assim, levante a tua cabeça. Isso é coisa de crente. Então a primeira providência de Deus foi uma árvore sombria. Amém? Lá no deserto, Deus preparou aquela árvore para ele.
E Elias gostou tanto daquela árvore que ele deitou ali debaixo dela e puxou a palha, dormiu. Quantas vezes você já dormiu nos momentos dos seus problemas? Quantas vezes você dormiu nos seus momentos de dificuldades? Nesta noite Deus está dizendo assim: eu vou te despertar. Amém. Aí, irmãos, quando Elias dormia, tranquilo, dormia, de repente, irmão, olha o que acontece. Chegou um anjo e tocou nele. Elias abriu o olho assim, olhou para lá, olhou para cá. Poxa, deixa eu aqui, eu estou bem aqui. Olha o que Deus está dizendo para você. Você está dizendo que está bem aí, mas Deus está dizendo para você que não está bem. Deus quer que você saia dessa situação. Deus quer que você vá para frente. Deus quer que você se levante. Amém, Jesus. Aí Elias pediu morte, eu quero morrer. Se eu perguntasse isso aqui nesta noite, será que tem alguém que teria coragem de falar que já pediu para morrer alguma vez? Acho que não, né? É o exagero, né? Mas pode ser que Deus esteja me usando para dizer que você já falou isso. Não, acabou para mim, não tem mais jeito, não dá mais, não tem mais esperança, então eu quero morrer. Tem uns que falam até assim: Jesus, me leva. Não faça assim. Você tem que se libertar primeiro, você tem que resolver os teus problemas, aí você vai para o céu mais gostoso, mais à vontade. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então Elias dormiu de novo. Dali a pouco lá vem o anjo de novo. Irmãos, se você parasse para pensar, olha que coisa linda, meu Deus, obrigado, Senhor. Se você parasse para pensar, quantas vezes você já foi despertado pelo Senhor? Quantas vezes Deus já falou no teu ouvido, no seu coração: eu te amo, eu te chamei para você vencer, eu te escolhi para você ter vitorioso. Amém. Aí Elias de novo acordou. Aí o anjo do Senhor falou assim: olha aí do teu lado aí, ó, irmão, veja bem como que Deus faz. Olha aí do teu lado, profeta, um pãozinho quentinho que eu trouxe para você. Olha aí, mais uma providência de Deus. Olha aí, profeta, um pãozinho quentinho, assado em brasa. Profeta, aí tem um copinho d'água fresca. Neste momento, o Senhor está chegando para você e dizendo assim: coma este pão. Eu preparei para você a bacanda da malateira e suricaimes. Eu preparei para você, levanta, come, beba. Segue a tua viagem, porque não é aqui o vosso descanso. A sua jornada é muito longa.
Receba essa palavra. Meu servo, você não vai morrer aqui. Eis que trago novas para você. Tu serás muito útil na minha mão. Levanta-te e anda. Amém. Aí Elias levantou, comeu aquele pão saboroso. A comida que Jesus te dá é coisa boa. Amém. A água que Jesus te dá, ela realmente sacia a tua sede. Deixa Jesus te abençoar. Vamos parar por aqui, né? Tem mais coisa ainda, irmão. Tem mais coisa ainda. Mas eu quero que você fique em pé agora. Fique em pé. Lembra que eu falei da humildade do paralítico. Se você é humilde diante do Senhor, vem aqui na frente, vamos orar junto. Ou então fica aí, não tem problema não. Fica aí. Exaltado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Se você quer vir aqui à frente, esteja à vontade. Pode vir, nós vamos orar com você. Exaltado é teu nome, Jesus. Se você não quiser, mas aí mesmo você vai ser abençoado por Deus. Nome, glória a Deus. Me calma, Vitor. Eu falei que eu ia fazer, pastor, quando eu não falei dizer o senhor, eu falei que eu ia fazer um trabalhinho com os meninos, amém? Vem cá, Vitor, fica aqui nesse ponto aqui, beleza? Isso é um treinamento que eu quero dar para você, Deus vai te abençoar, Vitor. Paulinho, vem cá, Paulinho, em nome de Jesus. Ah, você não pode sair daí, né? Pode. Pode, vem cá, filho. Vem cá, pastor João vai precisar muito de vocês. Amém, Senhor? Vem cá. Rapidinho. Paulinho vai ficar aqui. E você vai estender as mãos para a igreja. Amém? Você vai estender as mãos para a igreja. E você vai abençoar a igreja. Paulinho, fica aqui nesse lugar. Você nunca vai esquecer disso que o pastor Levi está fazendo para você. Você vai estender as mãos para a igreja. Paulinho, o Vitor por nessa direção e vocês vão orar mesmo. Vamos soltar essa vozinha para fora aí. Se quiser até pegar o microfone, esteja à vontade. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vocês vão orar. Tudo que vocês se lembrarem, vocês vão orar para Deus abençoar as pessoas. Amém. Comece a orar. Glória a Deus. Senhor maravilhoso Deus. Neste momento, na autoridade do Espírito Santo, oh, O Senhor Deus é poderoso. A tua palavra diz que o Senhor é onipotente, é onipresente, é onisciente. O Senhor Deus tem todo o poder. O Senhor sabe de tudo e está em todo lugar. Sabemos, meu Deus, que o Espírito Santo anda, caminha em nosso meio. A tua presença está em nosso meio. Tu sonda os nossos corações, pois é Pai onisciente. Tu sabe o que desejamos, tu sabe e reconhece a nossa necessidade. Oh Deus, tu é onipotente, o Senhor tem todo o poder para discernir, meu Pai, os espíritos, para nos livrar de todo mal. Espírito imundo, eu te repreendo agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Oh, aleluia. Meu Deus, se não fosse a sua misericórdia, Jesus, Jesus, do teu povo, nós não estaríamos aqui, a Jesus. tua igreja, Toda a honra, pelo papai, poder da tua palavra, toda a glória seja dada ao seu Santo Filho Jesus, meu Deus. Obrigado, Deus, pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Deus, pelo seu Espírito Santo, papai, do seu Espírito
Obrigado, presente, ó Papai, cada dia mais com sua presença. Obrigado, Jesus. Oh Deus, que as nossas cortinas, Pai, que a gente queira, Pai, cada dia mais está cheio de sua presença. Deus, quem sabe, Deus, nós não sabemos o qual é a vontade dos irmãos. As nossas Mas súplicas, tu, Jesus, sabe qual é a precisão de todo deles. pecado. Oh, Deus, grande tu Deus. sabes aonde é que o diabo está tentando nos afligir. Sim, meu Deus. Mas tu, Jesus, é o que cura. Poderoso Jesus. Mas tu, Jesus, é o que Confiamos, vivifica, que Jesus. salva. Sair da tua presença. Jesus, todos nós somos pecadores. Oh, Deus, não retire Necessitamos da sua misericórdia. Em nome de nós, Mas é a tu, tua Papai, presença. nos concedeste algo, Papai. Amém, Jesus. Glória a Deus.